Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Romanos capítulo 10, verso de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estaremos refletindo então a respeito do tema, uma notícia que pode salvar muitas vidas. Nós podemos observar que Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, no capítulo 10, Paulo começa a falar a respeito da justiça. E Paulo então começa a mostrar que o fim da lei é Jesus Cristo. Começa a mostrar que muitos, ao justificar-se pela lei, evidentemente têm que ter a prática da lei efetivada em suas vidas. Paulo, entre muitos assuntos, vai discutir a respeito da questão entre o judeu, entre os gentios, dos quais eu e você fazemos parte. Paulo vai mostrar então que em Cristo Jesus não existe distinção. Mas Paulo ele mostra algo importante. Paulo vai mostrar então que no sentido da salvação, algumas coisas se fazem necessárias. E quando nós nos deparamos com esse versículo de número 13, onde diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, muitas vezes passa por nossas mentes uma falsa impressão. Dá-se uma impressão de que apenas o fato de falar de Jesus da boca para fora é o suficiente para ser salvo. Apenas, simplesmente falar Senhor, Senhor, isso é o suficiente. E quando nós vamos buscar no grego esse significado de invocar, nós podemos nos deparar com a palavra grega synkekrono. E o que isso significa? Concentrado. Então nós vamos perceber que a salvação ela concentra-se em Jesus. E quando fala-se em concentrar-se em Jesus, isso vai muito além do que eu e você podemos imaginar. Que não é apenas invocar da boca para fora. Mas quando se fala em concentrar-se em Jesus, nós vamos perceber que Jesus é o centro da salvação. Que invocar a esse Deus, estar concentrado em Jesus a salvação, isso mostra uma vida de dedicação, de busca, uma vida de conhecimento. Nós precisamos nos concentrar nesse Deus da salvação. E nós podemos então perceber que não se trata então apenas de invocar da boca para fora. Porque do contrário, Jesus em Mateus 7, 21, não teria dito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. No entanto, nós vamos perceber que muitas vezes nós temos vivido um tempo de negligência. E entre essas negligências que nós temos contemplado diariamente, o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 14 até o verso de número 17, vai nos posicionar a respeito de algumas negligências que muitas vezes eu e você somos praticantes. E ele começa a fazer uma série de questionamentos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós, ao olharmos para isso, nós temos que fazer um exame de consciência e entender se eu e você estamos cumprindo a nossa parte. Se eu e você estamos contribuindo para que as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com quem nós convivemos diariamente, se essas pessoas têm compreensão disso, se essas pessoas têm possibilidade então de invocar a Jesus, de realmente buscá-lo, de centralizar sua fé nesse Jesus que pode dar-lhes a salvação de suas almas. E se essas pessoas não crêem, talvez a pergunta é:
De fato, essa pessoa ouviu falar de Jesus? Essa pessoa de fato conhece a Jesus? Porque se não ouviu, talvez então nós vamos entender. Alguém pregou para eles. Alguém falou de verdade para eles a respeito de Jesus. Estamos vivendo um tempo em que a notícia corre muito rápido. Essa semana foi uma semana de muitas mortes entre pessoas que são denominadas celebridades. E nós talvez nos perguntamos, será que todas essas pessoas que partiram durante essa semana para a eternidade, será que todos foram salvos? Será que ouviram falar de Jesus em algum momento? Será que alguém pregou Jesus para essas pessoas? E essa pergunta, ela tem que nos incomodar. Será que toda a nossa família, será que nossos amigos também já ouviram falar de verdade de Jesus? Conhecem Jesus a fundo? Alguém lhes pregou a palavra? Mas, óbvio, que não haverá quem pregue. E Paulo vai dizer isso se essas pessoas não forem enviadas. E observe você que Isaías, ele afirma aquilo que Paulo também reafirma, como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E isso é afirmado por Isaías. Isaías vai dizer, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nós não estamos vivendo um tempo diferente dessa falta de credibilidade à pregação da palavra de Deus. Muitas vezes, grande parte das pessoas gastam horas e horas nos entretenimentos, nas redes sociais, nos sites, com programas de televisão, com programas de rádio, da internet e de uma forma geral, com todo o entretenimento que é oferecido. Mas e a pregação? Temos dado a devida credibilidade? Porque Paulo se preocupou com isso. Queridos, e dessa forma eu quero encerrar essa mensagem, afirmando que aquilo que Paulo também disse, que assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está feita. Se a palavra de Jesus não for pregada, se eu e você não passarmos adiante essa mensagem da salvação, muitas pessoas podem não ser salvas. Mas nós temos que entender que uma notícia que pode salvar vidas é fazer com que essas pessoas conheçam a Jesus. Contribua no sentido de anunciar Jesus aos seus amigos, a quem você convive, às pessoas que você ama. Que Deus te abençoe.